Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a Revolução Russa de 1917. Vamos lá? Muito bem. Na nossa última aula, abordamos a Revolução de 1905, o ensaio geral. Nesse ensaio geral, vimos que a oposição ao regime czarista, ela acaba se consubstanciando na forma de vários movimentos de protesto. Esses movimentos de protesto, eles ocorrem principalmente após o massacre do chamado Domingo Sangrento. Todo esse quadro na Rússia anterior à Revolução, ele prepara um clima revolucionário. Então, de 1905 até 1914, o momento que vamos abordar agora, todo o clima era justamente de oposição ao regime czarista. A questão da formação partidária, dos movimentos populares, tudo isso vai acabar configurando um contexto propício ao clima revolucionário. Em 1914, a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial. Essa participação da Rússia em 1914, só relembrando aqui, levou a Rússia a se posicionar ao lado da Sérvia no episódio do atentado em Sarajevo, como vimos em nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. A Rússia se posiciona ao lado da Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Lembrem-se que a Rússia defendia o chamado pan-eslavismo, ou seja, ela era protetora dos povos eslavos, o que é coerente com a postura de apoio à Sérvia. Esse posicionamento da Rússia acaba levando a Rússia a participar da guerra ao lado da Tríplice Entente. Embora tenha participado, ela enfrentou as tropas alemãs e sofreu inúmeras derrotas. Em virtude do que? O exército russo era um exército extremamente despreparado, principalmente considerando que quem faz parte essencialmente dos exércitos são os soldados, e pensando na condição de miséria do povo russo, podemos imaginar que esse exército era um dos exércitos mais mal preparados de toda a guerra. Em virtude de quê? Então abordaremos aí alguns fatores: deficiência bélica, exército despreparado, falta de ajuda externa e a crise econômica pelo qual passava a Rússia, como já enfatizamos. Qual foi o resultado disso? Em 1917, ocorre a Revolução Russa, como uma resposta à permanência da Rússia na guerra. Não existia quem apoiasse a permanência da Rússia em um conflito desse porte, sem a mínima condição interna para permanecer no conflito. Em 1917, a Revolução ela acaba levando à deposição do czar de Nicolau Romanov. Em 1917, reconhecem a derrota para a Tríplice Aliança. O que significa isso? A guerra ainda não tinha terminado em 1917. A guerra só termina em 1918, mas a Rússia acaba assinando uma paz em separado, o Tratado de Brest-Litovsk, saindo da guerra e reconhecendo, portanto, a sua derrota. Em 1918, com a assinatura desse tratado, nós temos aí então um clima interno que abordaremos ao longo dessa aula, que justificam a saída da Rússia da guerra. Muito bem. Um detalhe importante, vocês viram aqui a diferença de data. Em 1917 a Rússia reconhece a derrota para os alemães, mas o acordo ele só é assinado em 1918 por fatores que iremos analisar agora, ok? Muito bem, vamos lá? Temos aí, e é muito importante que vocês tenham noção disso, duas fases dentro da Revolução Russa. Uma primeira fase da Revolução Russa de 1917. Já falamos de um primeiro processo que é o ensaio geral em 1905. A grande revolução que estamos abordando, que é a Revolução de 1917, ela comporta uma primeira fase, que é a Revolução de Fevereiro de 1917, e uma segunda fase, que é a Revolução de Outubro de 1917. Essa primeira revolução, ela não é uma revolução ainda
de caráter socialista. É muito importante que a gente tenha noção disso. Por quê? Essa revolução, ela foi um movimento espontâneo das massas. O povo oprimido, miserável, acaba derrubando o czar. Quem se aproveita dessa situação? O Partido Cadete. Quem não se lembrar bem, volte na nossa primeira aula e lembre-se que o Partido Cadete é um partido burguês, ele é um partido liberal e se aproveitou então dessas revoltas populares e da derrubada do czar por um movimento espontâneo das massas e acabou assumindo o poder e formando o chamado governo provisório. Quem vai assumir, isso explicita isso explicita o fato de que não se mudou estruturalmente a sociedade russa e nem se atendeu às reivindicações populares, o fato de que o líder dessa fase foi o príncipe George Lvov. Esse príncipe, então, é um representante da nobreza que se alia à burguesia liberal. O ministro da guerra é Alexander Kerensky, um importante nome dentro da Revolução Russa, por pertencer principalmente ao partido menchevique, ou seja, existe uma influência socialista dentro dessa primeira fase da Revolução, que é a Revolução de Fevereiro, principalmente representada pelo partido menchevique. Bem, quais são as medidas tomadas nessa fase? Muito importantes, tá? Prestem atenção. Temos a anistia política, então foi nesse momento que Lenin e Trotsky, que estavam no exílio, eles voltam para a Rússia. Temos aí as teses de abril. O que são essas teses de abril? O povo continua na rua pedindo reformas, pedindo mudanças. E aí aparece o grande lema das reivindicações populares: paz, terra e pão. E o outro lema: todo o poder aos sovietes. Vocês têm que saber bem, entender bem esses lemas. O primeiro lema: paz, terra e pão. Paz, retirada da Rússia da guerra. Pão, o povo estava passando fome, precisava de comida. E terra, a necessidade da reforma agrária. Essas teses de abril, que são então movimentos populares, foram comandadas principalmente por Lenin. E a reivindicação era de que os sovietes eles tivessem realmente força como movimento popular. Na verdade, essas teses representam uma oposição ferrenha ao governo provisório, um governo reformista, que na verdade não tomou nenhuma medida de fato de caráter popular. Quais foram então as medidas que desagradaram principalmente a população? Ao contrário do que as teses de abril reivindicavam, o governo provisório manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, manteve a estrutura fundiária, embora tenha abolido a pena capital. O que é a pena capital? A pena de morte. Concedeu liberdade de imprensa, mas são liberdades burguesas e não, de fato, medidas que atendessem de fato o povo. Cria-se aí o que chamamos de duplo poder. O poder de um lado do governo provisório e de outro lado dos sovietes, da força que os sovietes adquirem nesse momento. Então, isso acaba levando à deposição do governo provisório pelos sovietes de Petrogrado, liderado com a liderança de Trotsky. Trotsky, veremos ao longo da nossa aula, ele tem muito essa ação, que é uma ação principalmente de liderança do exército, uma ação que foi fundamental. Uma vez derrubado o governo provisório, quem derruba o governo provisório são justamente os bolcheviques. Então, uma vez derrubado o governo provisório, temos, como disse, a Revolução de Outubro de 1917. A segunda fase da Revolução. A liderança, Conselho de Comissários do Povo, liderados por Lenin. Apoio, Partido Bolchevista, como acabei de dizer, e os sovietes. O grande lema da Revolução
Vou fazer uma comparação aqui, observem bem. Se o grande lema da Revolução Francesa, como Revolução Burguesa, foi o Égalité, liberdade. Se o grande lema da Revolução Francesa foi o Liberté, Égalité, Fraternité, aqui temos o lema terra, paz e pão. Só que eu não sei falar em russo, né? Então, é em português mesmo. Então, olha só. Podemos comparar os dois lemas, entendendo que estou falando, quando falo da Revolução Francesa, de uma revolução burguesa, e aqui estou falando de uma revolução proletária. Então, o lema, a bandeira é todo poder aos sovietes. Bem, que medidas foram tomadas assim que os bolcheviques assumiram o poder? Primeiro, a saída da Rússia da guerra, com a assinatura em 1918, como já mencionamos, do Tratado de Brest-Litovsk. Terra, reforma agrária e fim da propriedade privada, com o aparecimento dos kulaks. Temos também o pão, nacionalização das fábricas sob a administração dos operários. Então, os operários, de acordo com a teoria socialista de Karl Marx, assumem o poder das fábricas, naquilo que Marx teoriza como a ditadura do proletariado. Quem não entender muito bem essa parte, volta lá na nossa aula sobre teoria socialista. Temos também a criação do Partido Comunista e da Polícia Política Tcheca, em 1918. A Polícia Política que é chamada Tcheca. A organização do Exército Vermelho, esse exército ele é organizado principalmente para conter as forças contra-revolucionárias, a separação da igreja do Estado e a autodeterminação às minorias étnicas. Então, teoricamente, eu tenho aí uma liberdade para essas chamadas minorias étnicas, o que na prática vai acabar não ocorrendo. Muito bem, finalizamos aqui. Recapitulando, prestem atenção. A Revolução de 1917, ela tem dois momentos. A Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. A de Fevereiro, do governo provisório, com apoio dos mencheviques, e a de Outubro de 1917, liderada pelos bolcheviques e com apoio dos sovietes. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau!